Você sente que o seu desenvolvimento mediúnico está travado, está estagnado, saiba que isso talvez não indique uma falta de mediunidade, mas sim somente como que você está vivendo todo esse processo. Hoje nós iremos falar sobre pequenas atitudes do seu dia a dia que podem estar afetando o seu desenvolvimento mediúnico. Algo muito básico que eu vejo nas conversas, sejam elas com pessoas que estão em um terreiro, estão em um desenvolvimento mediúnico dentro de uma casa, ou aquelas pessoas que não estão em casa nenhuma, é o ato de tentar aprender a incorporar, a desenvolver em casa, sem nenhum tipo de orientação. E veja, eu entendo como pode ser difícil você encontrar uma casa que lhe dê todo o amparo necessário, tá bom? Mas eu tô aqui só mais para te alertar alguns pontos, tá? Por exemplo, um médium, ele é o quê? Um mediador entre um plano espiritual em um plano material, ele é um canal de comunicação. E esse canal de comunicação, ele pode escutar qualquer tipo de mensagem. O que que eu quero dizer com isso? Dependendo da energia do seu dia a dia, da frequência, às vezes você teve um dia mais difícil, um dia estressante, que é normal, acontece com todos nós, seres humanos, né? Ninguém vai estar feliz 100% do dia, nem triste 100% do dia. Nossa emoção irá oscilar muito. Dependendo dessa energia, dessa frequência, você pode atrair entidades equilibradas ou entidades desequilibradas. Então, por questões de segurança, é importante que você evite fazer esses trabalhos em casa, evite fazer esse desenvolvimento em casa, principalmente no seu início, quando você ainda está se conhecendo, conhecendo como a energia em volta de você. E isso também nos leva para um outro ponto que é muito importante, que é falando de terreiro realmente. Porque uma coisa é você querer desenvolver em casa. Então precisa só levar esses pontos de atenção que eu salientei, né? Poxa, verifica como você estava naquele dia, sua energia, se você estava feliz, se você estava alegre. E só tenha a ciência de que você é um canal de comunicação para qualquer espírito. Mas o outro ponto que é muito importante também é o terreiro. Por quê? Se for possível, como eu já disse, eu sei que é difícil encontrar um bom terreiro. Se for possível, frequente um terreiro que lhe dê todo o amparo, que tenha uma gira de desenvolvimento e tenha um lugar onde você possa tirar dúvidas com o seu sacerdote ou com os pais e mais pequenos da casa, ou até mesmo com médiuns mais experientes, né? Tente verificar um terreiro que irá lhe dar todo esse respaldo para que você possa desenvolver de uma forma mais limpa, mais segura, né? O terreiro ele vai te dar toda essa segurança, ele já vai ter aterramentos para energias mais densas, ele já vai ter uma energia ambiental ali, uma egrégora favorável para o seu desenvolvimento, para a sua incorporação. Isso é muito importante também, facilita muito o seu desenvolvimento, principalmente no início. Lembra, eu sempre digo que a incorporação é como se você fosse ligar um carro a tranco mesmo, né? Enquanto um está tentando ligar, o outro está empurrando. Uma incorporação funciona da mesmíssima forma. Então, se você já está num ambiente controlado, num ambiente favorável a isso, também será muito bom e com certeza você irá ganhar um certo tempo nesse processo todo, tá? E sem contar, novamente, a segurança. Então, se possível, procure com calma, não tenha pressa e encontre um terreiro que irá lhe dar um respaldo, lhe dar segurança para que você possa ter o seu desenvolvimento, tá bom? E aí vamos supor que você já está num terreiro, tá? Você já encontrou um terreiro muito bom ali, que está te dando todo o suporte, tem médiuns ali, pessoas excelentes, não vou nem colocar médiums, mas pessoas excelentes, né? Claro, assim como não só um terreiro, mas como todo lugar, o seu serviço, às vezes a própria família, infelizmente, enfim, sempre tem uma pessoa ou outra mais difícil de lidar, né? Mas vamos supor que você já achou um terreiro que tenha toda uma gira de desenvolvimento, te dê todo um respaldo, né? E aí você, mesmo assim, não está conseguindo desenvolver, né? Tá um pouquinho lento ainda, assim, tá mais devagar do que você esperava. É aí que entra mais um ponto que, conversando com amigos e colegas, eu percebo muito que é a questão do motivo. Você já se fez a pergunta por que que você está incorporando? Por que que você está desenvolvendo sua mediunidade, melhor dizendo? O que te levou a desenvolver? Foi somente para experimentar? Foi uma curiosidade? Ou não, foi aquela vontade que pelo seu íntimo do seu ser, né, do fundo do seu ser, de ajudar, de prestar a caridade, de ajudar o próximo. Qual é o motivo que lhe fez querer adentrar a um terreiro, desenvolver? Parece bobo, né, o que eu estou falando, mas o motivo é algo muito importante para que você possa dar continuidade no seu desenvolvimento. E é ele que vai ser o combustível para o seu desenvolvimento. Ele que vai ser o seu, a sua seta, a sua bússola
nesse todo esse processo. Então, pega ali um tempo, fique, né, em um lugar silencioso e faça essa reflexão com você mesmo. Por que que eu estou desenvolvendo? Qual que é o motivo? O que que eu quero? O que que eu vou ganhar com isso? Assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o bem para elas. Não, eu só quero descobrir como que é, se esse é o meu caminho. Faça essa reflexão. E assim, mais uma vez, eu não estou aqui para julgar qual é o seu motivo. Cada pessoa é individual, mas você entendendo o seu motivo, a sua razão de desenvolver, isso pode facilitar muito o processo como um todo, porque você sabe exatamente o porquê que você está ali. Algo que é muito comum quando você está numa gira, seja ela ali uma gira principal de trabalho, né? Tipo, com o seu guia atendendo a pessoa, ou você conversando com a assistência. Assistência, mais uma vez, são aquelas pessoas que vão até o terreiro buscar ajuda, né? Pode ser chamado de consulentes também. E algo muito comum que eu vejo é praticamente às vezes toda a gira ter alguém novo ali no terreiro. Aí você pode falar, pô, mas isso é ruim? Ah, isso é bom, na verdade, até que a pessoa tá buscando ajuda, né? Sim, mas aí entra um pouquinho também da questão do motivo que nós estávamos falando agora há pouco, né? Por que que você está ali? Você está ali por qual motivo? E o que eu quero falar agora é a obrigação. Tem gente, eu já vi muitas pessoas que estão desenvolvendo por obrigação, porque o guia falou que chegou a hora de desenvolver, ou algum sacerdote falou que chegou a hora de desenvolver. E a pessoa ela não quer aquilo para ela ainda. Ela está fazendo isso à força praticamente, por obrigação. E claro que tudo que você faz na sua vida, não só a mediunidade, tudo que você faz por obrigação não vai sair bem feito. Vai demorar muito mais do que o normal e quando sair ainda não vai sair de forma razoável, não vai sair algo que te agrade. Então não faça nada por obrigação. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher quando nós iremos começar. A mediunidade, o ato de fazer a caridade para o próximo, de ajudar o próximo, não remete a um desenvolvimento mediúnico, a uma incorporação, tá? Para você fazer o bem para uma pessoa, você não precisa estar incorporado. Tratar bem, para você ajudar, você não precisa estar incorporado. Não é o seu guia, os seus mentores, eles não irão virar a cara para você, se afastar porque você não está desenvolvendo. Então, só entre realmente para um terreiro, para uma casa, para um centro espírita, que seja, quando você realmente querer estar ali e não fazer por obrigação porque alguém lhe falou. Isso parece simples e, na verdade, tudo que eu separei aqui é simples que eu estou falando, mas o óbvio precisa ser dito, o simples precisa ser dito para que você realmente tenha aquele estalar na sua mente e fala, poxa, ele tá certo, né? O Michael tá certo. Eu tô fazendo isso, mas eu ainda não tô no momento. Às vezes eu tô com um trabalho muito apertado, às vezes eu tô fazendo uma faculdade, trabalhando, que é a rotina, né, de muitos brasileiros, e eu não tenho tempo para me concentrar 100% na mediunidade. Eu não tenho como aprender mais do que como eu gostaria. Então talvez seja a hora de eu dar uma parada aqui, nessa parte de desenvolvimento, me focar em tudo que eu tenho que fazer, nos estudos e tudo mais, e depois eu volto e volto com força, que eu vou voltar com amor, vou voltar com tempo. E saiba que foi exatamente isso que eu fiz, tá, gente? Eu sempre frequentei terreiro na minha vida, desde criança, ali, 6, 7 anos de idade, eu já frequentava terreiro e ia até na missa, na missa católica de domingo, 7 da manhã, né? Tem mais alguém aí que já fazia isso ou ainda faz, né? Deixa aí nos comentários para eu ler. E, pô, em um momento da minha vida, eu tava trabalhando, trabalhava em loja na época, né? Antes da faculdade. Eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu tava cansado, né? Não tinha como eu desenvolver. Então eu fiz uma pausa ali praticamente. Eu ia de vez em quando para tomar um passe e tal, mas eu me foquei em me formar, né? Em me formar realmente. Aí depois que eu me formei, eu falei, pô, agora eu tenho tempo. Agora eu posso me focar, eu sei que eu vou começar e vou até o fim agora. Às vezes nós precisamos dessas escolhas, por isso que eu tô falando isso. Às vezes a gente precisa daquele toque, a gente precisa ouvir alguém dizendo pra gente falar, pô, tá tudo. Eu também preciso disso e tá tudo bem. Tudo tem a hora certa. Algo que é muito importante nas religiões espiritualistas é que não existe o acaso, tá bom? Uma folha não vai cair de uma árvore se nosso pai Olorum, os orixás não quiserem. Não existe acaso. Não faça nada por obrigação. Esse aqui acho que é o recado maior que eu posso te passar. Aí tem alguns outros hábitos também, né, que a gente pode ver
que também atrapalha um pouco o seu desenvolvimento mediúnico, atrapalha o desenvolvimento mediúnico de algumas pessoas, que é o quê? A própria vida dela, a própria rotina dela. Então, busque. Lembra que nós conversamos já algumas vezes que é tudo em relação à energia, alinhamento, sintonia de energias entre você e o seu mentor? É isso. Então, sempre busque ter uma vida o mais alinhada possível. Óbvio que ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, nós vamos errar, nós vamos oscilar emocionalmente. Mas busque ter uma vida sempre honesta, alinhada, sempre busque praticar o bem, sempre pense naquilo, né? Naquele mano, vou fazer para o próximo que eu gostaria que fizessem para mim, ou o contrário, né? A negação, não faça com o próximo que eu não gostaria que fizessem para mim. Tendo esse princípio, você vai saber muito bem como você vai levar a sua vida. E isso vai te manter numa frequência espiritual muito bacana, que vai facilitar a sua comunicação com os espíritos, vai te manter mais sereno, mais forte, né? Vai te manter ali com uma boa energia ao longo do seu dia. E isso não vai ajudar somente no seu desenvolvimento mediúnico, mas no seu dia a dia, como você enxerga o mundo, né? Às vezes a gente está numa correria e a gente acaba começando a enxergar o mundo meio que preto e branco, não é verdade? Assim, a gente acaba ficando meio desanimado e tal. E só um leve mudar, jeito de pensar, né? Isso já nos ajuda muito. Isso já faz com que a gente passe a enxergar as coisas mais coloridas e tudo começa a dar certo. Parece que todas as pecinhas, todas as engrenagens começam a se encaixar. Então, isso aqui é uma dica, é uma forma, assim, algo que eu falo para vocês do fundo do meu coração. Tente manter uma vida espiritual mais regrada, né, mais calma. Tente se policiar nesses costumes, tá certo? E agora a gente vai entrar também nos outros pontos que acho que todos vão estar, todos já estão interligados, né? Mas a gente vai falar agora sobre também a ansiedade, a falta, às vezes, de consistência, como que tudo isso, no desenvolvimento mediúnico, né? Como que tudo isso pode te atrapalhar. Então, como eu disse, a sua rotina pode estar muito acelerada, isso vai te gerando estresse e ansiedade, isso também vai atrapalhar a sua mente, porque você não vai conseguir escutar os guias, né? Às vezes, o que pode acontecer também, você já está ali desenvolvendo tudo mais, porém você não consegue manter uma consistência. Por quê? Porque você está com a vida muito corrida, então você vai numa gira para desenvolver, você falta duas ou falta três, aí depois você vai de novo, aí depois falta um mês. E veja, pode acontecer sim, por trabalho, por família, por qualquer imprevisto que pode acontecer na nossa vida. Mas saiba que para que você tenha um desenvolvimento mediúnico mais saudável, mais consistente, você precisa ser participativo, você precisa estar lá sempre o máximo que você puder exercitando, porque é somente assim que você vai estabilizar a sua mediunidade, praticando, como andar de bicicleta. E com isso, não deixe com que as suas primeiras experiências afetem o seu desenvolvimento mediúnico, o andar do seu desenvolvimento mediúnico. Às vezes muita gente vai desenvolver e as primeiras experiências não foram boas, né? Pode acontecer da experiência ser maravilhosa, e mesmo assim não deixe isso também te cegar, mas principalmente quando elas forem ruins, não desista. As primeiras incorporações, as primeiras vezes que você está sentindo uma energia, pode ser assim quase imperceptível, você pode sentir só um arrepio. Pode falar depois, né, de sensações quando você vai incorporar. Você pode sentir só um leve arrepio na nuca, um aperto ali no estômago, alguma coisinha assim, mas e não incorporar. Realmente, você sentiu algo e passou. Não deixe isso afetar você. Continue. Lembra, consistência. Vai sempre que você puder, sempre. Evite faltar, chegue cedo. Isso, você fazendo tudo isso que eu falei, eu garanto, eu asseguro a você que vai dar certo. Mas precisa o quê? Precisa da sua disciplina. Acho que a disciplina é a palavra assim chave que você pode levar desse vídeo aqui. Se você lembrar de ter a disciplina, entender isso, pode ter certeza que o seu desenvolvimento mediúnico irá destravar e você irá começar a ter trabalhos lindos, você irá sentir energias lindas, você vai sentir aquilo te deixando cada vez mais forte. Quando você chega ali no seu terreiro, você entra e sai muito bem, conversa, você vê as pessoas saindo ainda melhores como elas entraram, né? Então eu garanto, eu asseguro para você que isso vai dar certo, porque é o que eu vejo no dia a dia, é o que eu passei. E é o que eu vejo ao conversar com meus outros irmãos, né, espirituais. Então, esses são algumas das nossas atitudes do nosso dia a dia que podem estar afetando o seu desenvolvimento mediúnico, que já afetaram o meu. Você se identificou com alguma desses hábitos, né, que eu falei aqui? Por favor, deixe nos comentários, eu irei ler todos, tá? E saiba que isso é normal, não, aqui o vídeo não é nada, nunca com tom de julgamento, é sempre no tom de aprendermos juntos e evoluirmos juntos, né? Atitudes que eu passei, que eu vi conversando e que realmente quando a pessoa mudou
alguns hábitos, ela melhorou muito, saiu praticamente da água para o vinho. Então é isso, espero que todos fiquem bem, estejam bem. Até o próximo vídeo. Axé e muita luz.